Ai, meu Deus, logo as do... Ah, meu Deus do céu! Comecei com Júlia Bernardino e Júlia Laurentino. Ah, para mim é demais. E aí, professor? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bem, bom dia, nono ano, meus queridos alunos. Eu já vi que vocês estão dando bom dia, né? Se antecipando ao meu bom dia, mas eu estou feliz porque vocês são pessoas educadas. Eu queria dizer que vocês vão me ajudar a me tornar um youtuber, que eu vou ser o maior blogueiro desse país, que eu vou acabar com o coronavírus e que eu estou com saudade dos meus alunos queridos, meus linduchos, que os meus dias não estão mais tão solares como costumavam ser, né? Então, olha só, turma, eu espero que vocês estejam bem de coração. Eu espero que os pais de vocês também estejam bem, o vovô e a vovó estejam bem, né? Não deixe o vovô e a vovó sair de casa de jeito nenhum, nem você, tá? Mas é muita gente nessa turma, né, turma? Nossa! Jesus! Bom dia, pai. Bom dia, moça. Turma, olha só. Deixa eu ver aqui onde que eu estou, né? Vamos lá. Blá, 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 blá. Não, não é aqui. Deixa eu só lembrar que eu tinha feito. Senão eu vou ficar doido aqui. Calma aí. Opa. Turma, vocês estão vendo a tela aí? Sim. Sim. Sim, sim. Então, olha só, eu gostaria que vocês pegassem o livro e colocassem na página 85. Todo mundo colocou? Já, turma? Já. Então, olha só, turma. Já. Posso começar? Pode. Então, olha só, turma. Nós vamos falar de período composto. Então, vamos lembrar mais ou menos aqui, né? O período ele vai estar voltado para a questão do verbo. Se eu tenho uma oração, significa que eu tenho um verbo. Se eu tiver duas orações, significa que o meu período vai ser composto. Se eu tiver uma oração só, ou seja, um verbo contido nessa oração, eu tenho um período simples. Só que nós vamos falar do período composto. Ô, Lorena, você pode começar a ler para mim, por favor? Professor, qual é a página mesmo? Página 85. Período composto. Período composto é a frase formada por duas ou mais orações. No capítulo anterior, por exemplo, foram analisados vários casos de período composto, formado por uma oração principal e uma oração adjetiva. As orações que formam o período composto podem se relacionar de duas maneiras, por coordenação ou por subordinação. Então, olha só, turma, vamos lá. O período composto por coordenação é quando não tem dependência sintática. Dependência sintática. Gente, olha esse microfone aí, gente. Essa barulhada, parece ter panela, o quê? Panelaço, essa hora? Então, olha só. O período composto por coordenação, ele não terá dependência sintática. Sorte de vocês, hein? Porque o período composto por subordinação, ele terá dependência sintática. No caso, as subordinadas. Só que nós vamos começar pela coordenação. Então, olha só, gente. Nesse caso, cada oração é independente, ou seja, não tem dependência sintática, como ocorre nos seguintes períodos. Caio, lê para mim, por favor.
Alguém poderia ler para mim, por favor? Posso ler, professor? Pode. Todos os seres humanos nascem livres, têm os mesmos direitos e não podem ser escravizados. Tá, um minuto, turma, olha só. Nascem é um verbo, ok? Tem é outro verbo. E depois, turma, podem ser escravizados, é um outro verbo. Reparem que tem um E aqui. Estão vendo meu cursor? Hein, turma? Sim. O E que vai fazer essa diferença. Depois, continua aí, Malu, por favor. Todos os seres humanos nascem livres e têm os mesmos direitos. Olha só, gente, o verbo que está em rosa, está em negrito, né? Está destacado. E vocês percebam que tem uma conjunção aqui. A conjunção é coordenativa. A oração que é coordenada. Então, quando eu for classificar a conjunção, eu tenho que falar que a minha conjunção é coordenativa e que a minha oração será coordenada. Ok? Vamos para o próximo. Quem pode ler? Praxedes está aí? Eu. Leia aí para mim, Praxedes, por favor. Todos os seres humanos nascem Não, livres, têm o mesmo- observe. Observe que todas essas orações são independentes e poderiam estar separadas por final, formando períodos simples. Na coordenação, as orações podem estar justapostas, sem serem conectadas por conjunção, como ocorre em... Então, olha só, turma. Olha só. Eu poderia simplesmente chegar aqui. Isso a gente vê muito em redação, quando vocês estão escrevendo. Às vezes tem uma subordinação que vocês colocam ponto onde não deveria ter. Agora, aqui na coordenada, todos os seres humanos nascem livres. Eu poderia colocar um ponto aqui. Têm os mesmos direitos, ponto. E não podem ser escravizados. Mas eu posso colocar pela vírgula. A partir do momento que eu colocar vírgula, eu tenho a necessidade de colocar uma conjunção. Então, vai para Chedes. Todos os seres humanos nascem livres, têm os mesmos direitos. Ó, vocês viram que eu coloquei uma vírgula. Continua, Praxedes. Ou, então, podem ficar ligadas por conjunção, como ocorre em todos os seres humanos nascem livres e têm os mesmos direitos. Estão percebendo, gente, que essa vírgula ela pode ser substituída por um E? Esse E eu vou chamar de conjunção coordenativa aditiva, porque ela está estabelecendo uma relação e ela está tendo um sentido de adição. Vamos lá, Sofia, leia para mim, por favor. Essas conjunções são chamadas de conjunções coordenativas. Estabelecem diferentes relações de sentido entre as orações, como podemos observar nestes exemplos. Então, olha Os só. exemplos? Turma, aqui no caso, nós vamos ter que decorar. Lembra do ano passado, turma? Nós chegamos a ver alguma coisa disso no passado, não vimos? Então, o que acontece? Nós vamos chegar e vamos ter que decorar a lista das orações coordenadas. Mas, dependendo, em alguns contextos, ela vai ter uma classificação diferente. Então, olha só, cada um pode ler uma aí, tá? Fazano tá aí? Tô. Eu não sei quem tá. Cada um chega aqui e lê, por favor, tá? Porque se eu ficar abrindo toda hora a sala, eu não consigo, eu vou sair da página, vai ser horrível. Vai, lê a primeira aí, por favor, Fazano. Todos os seres humanos nascem livres e têm os mesmos direitos. Qual o E, turma? O E está sendo classificado como adição. Então, será uma oração coordenada aditiva. Se eu pedir na prova a conjunção, classifica a conjunção. Conjunção coordenativa aditiva. Se eu perguntar na prova, classifique a oração. Oração coordenada aditiva. Tudo bem, nono ano? A próxima. Quem vai ler a próxima? Vai lá. Vai, Inácio. Lê para mim, Inácio.
Inácio não está aí, não, gente? Posso ler? Tá, alguém leia, pelo amor de Deus. Quer que eu leia, professor? Vai, qualquer pessoa. Todos nascem livres, mas não têm os mesmos direitos. Ok, então olha o mas, gente. Mas, quando vocês forem falar essa palavrinha no ano, meus queridos alunos, falem mas. Não me venham com essa maluquice de falar mans. Não falem isso. Falem mas. Porque se você falar mais, você vai mudar a classificação da palavra. Ou seja, você vai fazer a palavra se tornar um advérbio de intensidade, que não é o caso aqui. O contexto aqui é conjunção coordenativa, adversativa. O mas, que é sinônimo de porém, de entretanto, de não obstante, de todavia, de contudo. Vamos à próxima. Vocês que lutem. Quem vai agora? Professor, Oi. Oi. no caso, o mas pode ser um contraste ou oposição? O que seria? Adversativa, Sim. poderia ser contraste ou Sim, oposição? contraste e oposição são sinônimos de contrariedade e adversidade. Quem está falando? Ia. Bia. Então, olha só, gente. O que a Bia está... Não, Maria Luísa. Maria Luísa. Ah, outra é Maria Luísa, né? Não, Maria Luísa Mesquita. Então, olha só, turma. O que a Maria Luísa está falando aí tem sentido. Do lado de contrariedade e adversidade, vocês coloquem, por favor, a palavra contraste e a palavra oposição, porque vai depender do professor, turma. Tem professor que pode falar que é oposição, tem professor que pode falar que é contraste, e você, aluno, tem que saber o significado da palavra. Posso ir para a próxima, turma? Tem algum menino aí para ler? Cadê João Henrique? Leia aí, João Henrique. Pode ler? Eu, professor. Oi, pode ler. Gente. João Henrique está dormindo. Pode ler, professor? Pode, João, vai. Zé Henrique falou que não tem microfone. Lute pela liberdade, irá vê-la sob risco. Ok. Olha o ou, gente. Ou você vai ou não. O ou é alternância. Está alternando as possibilidades. Vamos à próxima. Quem pode ler o próximo? Posso ler, professor? Pode. Vamos lá. Todos nascem livres, portanto, devem ter os mesmos direitos. Ok. Quem leu? Rian, né? Então, olha só. Sim. Portanto, gente, vejam a escrita de portanto. Junto. Está voltado para a conclusão. Não confundam contudo com conclusão, porque o começa com conclusão. A palavra conclusão começa com. E a palavra contudo também começa com. Só que contudo é adversidade. E, portanto, é conclusão. Gente, eu estou falando isso porque aluno confunde isso de uma maneira assustadora. Agora vamos à questão da explicação. Quem pode ler a explicação? Posso ler? Pode. Lute com a perseverança e firmeza, porque ainda há muitas situações injustas. Ó, gente, explicação. Se eu colocar a palavra pois, lute com perseverança e firmeza, pois ainda há muitas situações injustas. No lugar do porquê, eu coloco um pois. Vai ser explicação. Agora, se eu colocar um pois entre vírgulas, uma vírgula antes e uma vírgula depois da palavra pois, vai ser o quê, Rian? Conclusão. Muito bem. Conclusão? Sim. Preste atenção. Foquem no exemplo aqui, turma. Vamos aqui para a explicação, ok? Tem a palavra porquê. Substituam a palavra porquê por pois. Pois pode ser sinônimo de porquê. Aqui, nesse caso, turma, se eu colocasse o pois aqui, seria uma explicação.
só que teria uma vírgula somente. Se eu colocasse o pois entre vírgulas, uma vírgula antes do pois, uma vírgula logo depois do pois, eu teria uma conclusão. Ok? Ah, beleza. Ok? Ok. 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 Eu acho que eu passei muita página, né, gente? Que página que eu estava? Eu estava na página... 85. Essa mesmo, essa mesmo. Que página que eu Você estava? vai para 86. 85. 86. Tá certo. Eu estava na 85? Não, eu 85, comecei a aula com que Isso, página? professor. Você começou com 85. Na 85, professor. Tá certo. Ah, Tô passando na 85 agora. nossa, professor perdido. Ei. Ronaldo tá perdido. É uma ferramenta nova, né, gente? Até você ter controle Isso, do tá link. certo, aí. Era ali. Não era, não? É, aqui, achei. Era Vai ali ter na descer. página 86. Página 86. É, eu estava na página 85, que foi essa, 85, ó. Então, agora... É a próxima, professor. Isso. É o quê? Agora, a gente vai falar de subordinação. A subordinação, gente, exemplo, na oração coordenada, a minha oração onde a conjunção não está próxima, não existe, não está presente, a oração assindética. Onde a conjunção está próxima na coordenação, está presente, é sindética. Na subordinação, onde não tem presença da conjunção ou do conectivo, né? Eu vou chamar de oração principal, no caso, a subordinação. Então, a oração subordinada é um termo sintático que faz parte de outra oração, chamada oração principal, como ocorre nestes períodos. Ó, todos os seres humanos que nascem livres têm os mesmos direitos. É fundamental todos terem os mesmos direitos. Embora nasçam livres, nem todos têm os mesmos direitos. Então, olha só, turma, aqui ele está fazendo um mix com todas as conjunções subordinadas. No caso aqui, isso foi até matéria do ano passado. Se todos nascem livres, todos têm os mesmos direitos. Condição, lembra do ser? Porque nascem livres, todos têm os mesmos direitos. Causa. Lutaram tanto que se tornaram livres, consequência. Lembra da questão causa e consequência, turma? Ó, o aluno não foi à aula porque estava doente. Qual é a causa e qual a consequência, né? A causa, o aluno estava doente. Qual foi a consequência dele ter estado doente? Ele não ter ido à aula. Não foi a aula. Não ter ido à aula. Isso aí. Então, ele tem agido como um homem livre age. No caso, é uma comparação. O como? Conforme ensina a história, nem todos usufruem do mesmo direito. Conformidade. Fez tudo a fim de se tornar livre. Finalidade. Quanto mais luta, mais se sente livre. Proporcionalidade ou gradação. Geralmente, gradação, quase ninguém fala a palavra gradação em oração subordinada adverbial, tá, turma? Todo mundo usa proporcional. Quando nasceram, eram todos livres. Tempo. Turma, agora vamos fazer... Tem um vídeo aqui legal, né, para acabar com a minha vida. Então, olha só. Turma, a 1 e a 2, eu vou pedir para vocês assistirem ao vídeo, né, que tem 3 minutos pelo YouTube. Tem até o QR Code aqui do lado. E vocês façam que da próxima aula eu corrijo a 1 e a 2. Agora eu preciso ir na 3. Vamos para a 3? Leia alguns fragmentos. Nós vamos precisar desses fragmentos que estão escritos aqui. Número 1. Sim, nós temos muitas diferenças, mas também temos algo em comum. Somos todos seres humanos. 2. E apesar de diferentes, somos todos livres e iguais.
Terceira, e por isso devemos ser respeitados e protegidos. 4, afinal, todos nós temos direitos, mas nem sempre foi assim. 5, os direitos humanos são universais. Isso quer dizer que valem para todos e todas. São também invisíveis, porque temos o direito a todos os direitos. E também são independentes, ou seja, um direito não existe sem o outro. Turma, vocês estão vendo que tem várias palavras grifadas que nós vamos chamar de conjunção, né? De conjunções. As expressões em destaque são conjunções e, como tais, estabelecem relações entre os elementos dos enunciados. Em pequenos grupos, respondam às seguintes questões. É claro que o pequeno grupo sou eu e vocês, né? No ano. Que tipo de elementos são relacionados? Deem um exemplo de cada caso. Então, olha só, né? No caso aqui, turma, o mas também, sim, está tendo uma dependência sintática. Por isso, está ligando tanto termos com a mesma função sintática, como em livres e iguais, respeitados e protegidos, quanto orações. Então, um termo liga sintaticamente o outro em relação a orações. Então, no caso, a resposta dessa questão seria o quê? Vamos lá. Ligam. Estão respondendo aí? Pegaram lápis? Ligam tanto termos com a mesma função sintática. Gente, vocês estão escrevendo isso aí no livro? Sim. Então, vamos lá. Ligam tanto termos com a mesma função sintática, vírgula, como em livres e iguais. Como em livres e iguais. Estão colocando aspas em livres e aspas em iguais, turma? E, abram aspas, respeitados e protegidos, fechem aspas. Vírgula, quanto orações, vírgula de novo. Como em, abram aspas, nós temos muitas diferenças, vírgula, mas também temos... Aí ele colocou um colchete com reticências e fechou aspas porque ele não completou a frase toda, porque não havia necessidade. Posso para a próxima? Quanto em orações, como? Em abram aspas. Nós temos muitas diferenças, vírgula, mas também temos reticências. Fechem aspas. Posso para a próxima? Pode. Quem é que está falando caraca aí, Maria Luísa? Quando tiver um para você poder. Espera de palhaçada, hein? Não, nossa, tá Em cada um dos textos, qual é a função das conjunções e que ideia elas transmitem em relação ao que está dito na oração anterior? O trecho 1, né, gente? No trecho 1, no caso, o mas. 2, e apesar de. 3, e por isso e, ó. Mas, de novo, que, porque e o e. Então, é exatamente sobre isso que nós iremos responder, né? Então, no caso, turma, o texto 1. Vamos lá, o texto 1, vocês vão colocar a palavra mas,
A palavra mais está tendo sentido de quê, nono ano? Nono ano, a palavra... Adversidade. Adversidade. Ou todas aquelas palavras que são sinônimos. Oposição, contrariedade, contraste, ok? Qualquer uma dessas palavras que vocês colocarem está correta. Já no segundo, gente, é o E. Matheus está aí, não. Não. Tem dois E's, certo, gente? O primeiro E, no caso, está dando uma ideia de concessão. Ok? Já o segundo E, está dando uma ideia de relação de dois adjetivos. Professor, Oi. você pode repetir do trecho 2, porque só vai explicar que eu estava escutando. Ok. O E, né? O E está tendo a relação de concessão. Obrigado, professor. Por nada. E depois Professor, Pois não. o que significa concessão mesmo? Eu me esqueci. Concessão é uma contrariedade. Também é uma oposição. Exemplo, embora o menino seja preguiçoso, ele é inteligente. É um embora. Só que, no caso, o embora, ele vai ser classificado dentro de uma oração subordinada. E a adversidade, que no caso seria adversativa, seria classificada dentro da coordenação e a concessão dentro de uma subordinação. Ok? Ok, obrigado. Por nada. Posso ir para o terceiro, gente? Vou marcar a sua aula para segunda-feira. Aí eu vou colocar os vídeos, entendeu? Gente, a Suzana está falando muito alto aí, Maria Luísa. Olha só, o terceiro texto. Né? No caso, o terceiro texto, gente, está sendo reproduzida porque o E. Então, o E está relacionando o período anterior. Vamos lá, no texto 3, o E. Relaciona o período anterior com o que está dito no período por ela introduzido. A outra palavra, gente, é por isso, que introduz uma conclusão. E o último E, nesse terceiro texto, relaciona dois adjetivos. Agora, turma, vamos para o texto 4, né? Tem o mas. Como vocês sabem, o mais estabelece noção de quê, nono ano? Adversidade. Isso, adversidade, contrariedade, oposição ou contraste. Tudo bem, turma, até aí? Sim, senhor. Vamos para a próxima. No texto 4. Gente, lembra daquilo? Acho que fui. Acho isso. O quê? O que vai ser uma conjunção integrante? Vocês percebam, gente, que o livro ele misturou as orações coordenadas com as subordinadas. Por quê? Eles do livro, né, os professores de português que produziram o livro, eles deram essa matéria no passado. Então, eles pressupõem, eles entendem que vocês estão lembrando de tudo, né? Então, no caso, o que
Ele está introduzindo uma oração subordinada substantiva. E o porquê relaciona duas orações. Aí coloca entre parênteses, causa, porque está dando uma ideia de causa. E nós temos o E, que vai introduzir, que no caso é uma adição. O E aqui é uma adição. Agora, turma, posso ir para C? Qual a importância do pronome isso na expressão por isso? Vamos lá. Isso retoma o que foi mencionado anteriormente. Isso retoma o que foi mencionado anteriormente. Qual sentido é expresso pelo uso do advérbio também nos textos 1 e 5? Reforçar, gente. O uso do advérbio também é reforçar. Então, a gente pode colocar aí, reforço enfático. O professor, reforço o quê? Enfático. Está aqui, ó, enfático. Letra E. Qual sentido é expresso pelas combinações e apesar de e por isso? Vamos lá. E apesar de é algo relativizado. 2 pontos. Algo relativizado. Puxem uma setinha, gente, do E apesar de e escrevam. Algo relativizado, para não ter necessidade de escrever a expressão de novo. E depois, e por isso, puxem uma outra setinha. Aí vocês coloquem, e por isso, 2 pontos, relação de causa. Relação de causa. F, qual é a função do advérbio afinal? Vamos lá, turma. Afinal, 2 pontos. Recapitulação. É você retomar algo que já foi dito. É uma recapitulação. G, no texto 5, ou seja, introduz uma reformulação. Que outra construção tem a mesma função nesse texto? Abram aspas. Isso quer dizer que, fechem aspas. Gente, então, olha só. A questão 4 e a questão 4, ela também vai ficar para vocês pesquisarem, porque vocês precisam pesquisar em casa, né? Então, anotem aí, ó. 4, 5, também é para vocês fazerem para casa. Agora vamos para a página 90. Tudo bem? Sim. Olha só, turma. As orações subordinadas substantivas exercem diversas funções sintáticas. Em relação à oração principal, assinale o item em que há uma oração subordinada substantiva que exerce a função de sujeito. Turma, o que a gente vai fazer? Ó, tenho medo de que todos compreendem esse livro. Tenho medo de que, olha o D aqui, gente, tem a presença do D. Quando tiver o D, se estiver complementando o sentido do verbo, vai ser objeto indireto. Se estiver complementando o sentido de um advérbio, de um adjetivo ou de um substantivo abstrato, vai ser complemento nominal.
Nesse caso, medo é um substantivo abstrato, então de que vai ser complemento nominal. É preciso que creiamos na bondade. Isso é preciso isso. Por que é preciso isso? Isso é preciso, então é sujeito. Por isso, lembremos-nos de que o verbo lembro e o de. Aqui no caso seria qual classificação, turma? A preposição depois do verbo. Nono ano, preposição depois de um verbo. Qual é a função sintática, nono ano? Objeto indireto? Alguém falou? Objeto indireto. Muito bem, objeto indireto. Olha aqui, os 2 pontos, turma. Os 2 pontos já está me dizendo que vai ser um... Aposto. Aposto, muito bem. Quem está falando? Luísa. Muito bem. Tenho certeza de que todos gostam de... Luísa. Tenho certeza de que todos gostam de ler. Tenho certeza. Certeza é um substantivo abstrato. Então, está complementando o sentido de um substantivo abstrato. Qual é a função sintática da letra E, turma? Preposição. Complemento nominal. Muito bem, complemento nominal. Por isso é a letra B de bola, um sujeito. Nossa, muito bem, gente. Sintaxe é vida, hein? Todo mundo sendo advogado, jornalista e professor de português. Vamos morrer de fome. Vamos lá. Mentira, gente, eu não morro de fome não, tá? Tô brincando. Alguns períodos podem ser compostos por coordenação ou subordinação. Em qual alternativa esses 2 tipos de construção de período aparecem? Eu já vi ali do livro indicado pela professora. Não, aqui não tem, só tem um período, né? Quero que vocês leiam e percebam. Quero isso. Quem quer alguma coisa, turma. Que vocês leiam. Então, que vocês leiam, eu tenho uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta, porque quem lê alguma coisa. Quero o quê? Quem quer alguma coisa. Que vocês leiam, objeto direto. Olha o E aqui, turma. Qual é a classificação do E, nono ano? Qual é a classificação? Construção coordenativa aditiva. Isso, aditiva. Muito bem. Então, eu tenho a oração coordenada e a oração subordinada ao mesmo tempo. Letra B de bola. Boa! Vamos embora, turma. Eu só estou tendo 2 minutos de aula, mas a aula está rendendo. Tá bom, né? Assinale a alternativa que contém um período em que é uma oração subordinada com função de adjetivo. É adjetivo, hein? Ele falou que compraria a casa. Ele falou isso. Quem fala alguma coisa. Oração subordinada, substantiva, objetiva direta. AB. Em time, não se mexe. Certo? Que ganha poderia ser substituído por ganhador. Então, exerce a função de adjetivo. Exatamente. Então, aqui no caso, eu teria uma oração subordinada, adjetiva, restritiva. Vamos lá, turma. Chovesse ou fizesse sol, o major não faltava. Assinale a alternativa que apresenta a oração subordinada com a mesma ideia das orações grifadas. No caso, é a B, gente. Aprendeu a ler sem ter frequentado escola. Turma, aqueles exercícios que eu falei com vocês, por favor, façam. E vocês façam o exercício 5 e 6 também. Anotem, por favor, tá? Eu estou com menos de 1 minuto, a transmissão vai acabar e já nós voltaremos para a aula de literatura. Foi um prazer ter compartilhado e dividido esse momento com vocês. Beijo. Tchau, pai. Tchau. Beijo, tchau. Beijo. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau. Eu sou mesmo, eu sou professor de literatura, lembra? Eu vou voltar. Tchau. Tchau.